Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero falar com você sobre um comentário que recebi num vídeo, né? Falei sobre os haters católicos, existem muito hater católico, e uma pessoa comentou o seguinte, né? Até compreendo o comentário da pessoa, só que o comentário dela tem um sério problema, né? Talvez por desconhecimento do que aconteça de fato, né? Vou ler o comentário aqui, não ofendendo a pessoa, mas só para esclarecer uma coisa que pode ser a dúvida de um monte de gente, né? Quem sabe, né? Talvez seja a dúvida de um monte de gente em relação a isso, né? Estou abrindo aqui no YouTube aqui, né? A pessoa disse o seguinte, né? O Luiz Coelho Rodrigues, né? Pergunta, eu falo sobre os haters católicos no vídeo Haters Católicos Invadem o Canal. Aí ele pergunta, como foi que você descobriu que eles são católicos? Olha, eles se identificaram? Sim, eles se identificaram e defenderam o catolicismo como católicos, né? Então, tá aí a resposta, né? Aí ele disse, melhor é coisa cada um tratar de suas ideias religiosas, ao invés de ficar te criticando e ofendendo outras denominações. Concordo, mas quem ofendeu primeiro foram eles. Né? Então nós temos o direito de resposta, né? Num ambiente democrático, temos o direito de responder, né? Infelizmente, as pessoas pensam que só os evangélicos têm que ser atacados e todo mundo atacar e ninguém reclama desses que estão atacando, né? Cada um de nós temos nossas verdades. Você não concordo, não. Verdade é uma só. Se você tem a sua verdade, ou se outra pessoa tem uma verdade, aí já é uma ideia que você tem. Não é uma verdade. Verdade ela é una. A verdade ela não tem duas opções, ela só tem uma opção. Então, se cada um tiver a sua verdade, existirão milhões ou bilhões de verdades. E, logicamente, não será verdade, será falso. Então, cada um não pode ter sua verdade, né? Vejo que você gosta de criticar a religião católica, disse ele. Não, eu não gosto de criticar. Eu estou defendendo a minha religião contra ideias que os católicos estão pregando contra os evangélicos, né? Na verdade, os católicos estão alguns católicos, né, tanto que eu boto haters católicos, eu não boto todos os católicos, né? Esses haters católicos estão no caminho de dizer que os evangélicos são culpados por todas as coisas de ruim que aconteceram no Brasil. Né? Na verdade, eles fazem isso como uma estratégia política para conseguir poder secular. Né? Eles fazem isso como uma estratégia política porque não estão preocupados necessariamente com nada de espiritual. Mas é necessário saber que é necessário criticar quem nos critica, porque se nós ficarmos calados, acabaremos fazendo com que as vozes da crítica errada, né, a crítica perniciosa, ela sobressaia. Mas é para isso que existe a democracia, para que haja debate. Ele me critica de lá, os padres criticam os evangélicos de lá e nós criticamos eles daqui. Se eles pararem de criticar os evangélicos, nós paramos também, tá bom? É assim que funcionam as coisas, é assim numa democracia. Aí ele diz isso, evite fazer isso, não acho correto. Tudo bem, você não acha correto, é um direito seu, assim como você acha que cada um tem sua verdade, mas isso não é verdade também, né? Ele diz aqui, sou cristão e respeito a todos os que seguem as escrituras sagradas. Que bom que você respeita. Eu concordo que deva se respeitar. Uma coisa é respeitar. Outra coisa é aceitar ataques até determinado ponto em que esse ataque se torne um ataque, digamos assim, indefensável, né? Esses ataques dos católicos, eles têm ocorrido, né, de alguns católicos, na verdade, têm ocorrido de forma violenta, especialmente a partir de Olavo de Carvalho e Padre Paulo Ricardo, que têm levado esse tipo de ideologia, né? E eles estão num caminho de criticar os evangélicos e colocar determinadas ideias muito erradas contra evangélicos, né? Estão tentando jogar opinião pública contra evangélicos numa falsa ideia de que a Igreja Católica defenderia o Brasil do comunismo, né? É uma falsa ideia, até porque defender o Brasil do comunismo e usar isso como uma bandeira religiosa, isso na verdade é farisaísmo, é a mesma coisa que os fariseus faziam no tempo de Jesus, é a mesma coisa, né? É farisaísmo. É só você estudar um pouquinho para entender o que é farisaísmo que você vai ver o que é isso. Agora, será que a gente tem que ficar calado? Não. O povo tem que ser orientado. O povo evangélico vai lá no canal, ouve o cara falar aquele monte de coisa e nenhuma pessoa, nenhum pregador rebate aquilo mostrando o ponto de vista evangélico.
Então o povo vai ficar achando, ó, o pregador não falou porque não tem palavras para discorrer sobre aquelas ideias. Então acaba achando que as ideias lá do Padreco, que falou um monte de besteira, está certa, mas não é. Tá? Então, por isso que deve haver direito de resposta. Embora algumas pessoas possam achar que não acha correto que a pessoa defenda a sua ideia, beleza, mas também não é correto que ataquem sua ideia primeiro, né? Não é correto que ataquem, inclusive, a própria honra das pessoas, né? Voltando aqui, né? Eu falei, inclusive, que esses haters católicos, né? Vou pegar alguns aqui, alguns exemplos novamente, para você ver o que eles fazem. Ele chega aqui, Bíblia e Evangelhos, um hater católico que me parece uma pessoa que tem um canal aí no YouTube, que fica falando mal de vários evangélicos, invade vários canais evangélicos para fazer isso. Olha o que ele diz, burrão. Deixe de ser patife. Se não fosse a Igreja Católica, vocês crentelhos hereges jamais teriam a Bíblia. Claro que isso é mentira, né? Mas você viu os termos que ele usou? Ou seja, isso foi um evangélico que usou isso contra eles, não foram os católicos que vieram assim. Aí você vai dizer, mas isso é exceção, não é exceção não. Procure nesses canais que você vê, canais ligados ao Olavo de Carvalho, e especialmente ao Padre Paulo Ricardo, que você vai ver várias coisas assim, e outros canais católicos também, você vai encontrar isso, tá? Você vai encontrar vários canais combatendo os evangélicos, ou seja, nós não temos o direito de resposta. Aí quando nós respondemos, nós somos pessoas que falamos mal da religião dos outros. Aí o cara que fala um negócio desse aqui, né? Que eu li para vocês aqui agora, que é o ridículo, né? Esse cara aqui é uma pessoa boazinha, tadinho, que gracinha, né? Aí outra coisa aqui, gente, quando eu digo que esse cara falando também, gente, que também é o cara que tá lá no canal e tá travestido de outro nome aqui, para poder comentar e gerar confusão para depois chamar a audiência para o canal dele. É um canal católico, hein? Veja bem, gente, quando eu digo que os autodenominados evangélicos são burros, semi-analfabetos e têm cérebros de mosquito, eu não estou exagerando. Ou seja, ele totalmente desqualifica os evangélicos, ele faz isso todos os dias no canal dele, com esses mesmos termos, por isso que eu identifiquei o sujeito, pelo linguajar, que é exatamente o mesmo, é a mesma pessoa que já veio aqui no canal fazer isso de novo. Então, trazendo novamente a questão. Nós evangélicos, sim, devemos evitar polêmicas, mas quando falam de nossa doutrina, especialmente nesses termos pejorativos, em termos de desmerecer a honra dos evangélicos, a inteligência dos evangélicos, nós devemos sim ter direito de resposta. Ou só os católicos têm direito de resposta? Não, temos direito de resposta também porque vivemos numa democracia. E, aliás, a democracia faz parte da Igreja de Cristo. A igreja sempre foi democrática no Novo Testamento. A igreja nunca foi hierárquica, nunca foi um papado, nunca foi nenhum tipo de coisa desse tipo. A igreja ela sempre foi democrática no sentido em que as pessoas decidiam em conjunto, né? Você vê lá em Jerusalém, o Concílio de Jerusalém, onde não tinham só pastores e apóstolos, mas tinham outros irmãos de igrejas também. Então ali foi decidido, especialmente naquele caso ali, em forma de votação, né? Especialmente. Quando você chega em Atos 1, você vê a eleição de Matias, também foi uma votação, né? Quando você vê Paulo chamando a atenção, por exemplo, de Filemon, Paulo chama a atenção de Filemon dizendo que ele não queria fazer com autoridade, porque ele preferia fazer por amor, pela boa vontade de Filemon. Quando você vê Paulo chamando a atenção dos coríntios, Paulo chama a atenção dos coríntios de coisas severas, mas Paulo, na verdade, é muito amoroso e muito humilde quando chama a atenção, né? Então, pensar assim, você vai ter, sei lá, ter que aceitar o ataque dos outros sem se defender, porque eles são hierarquia, são superiores. Não são superiores. Eles se julgam superiores, mas não são, tá? Então nós devemos estar atentos a isso, porque se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Então, se as pedras podem clamar, por que nós devemos ficar calados no nosso direito de resposta? Não, devemos falar mesmo, tá bom? Para que as pessoas saibam
qual é a verdade e para que os crentes novos não sejam enganados por esses falsos padres, falsos haters católicos aí que fazem esse tipo de coisa na internet para se autopromover e com intenções meramente políticas, não estão nem um pouco preocupados se alguma alma está indo para o inferno com isso. Então que Deus nos abençoe e que isso seja apenas um esclarecimento para que nós saibamos que precisamos sim combater falsas doutrinas, para que as nossas doutrinas não sejam suplantadas por uma falsa pregação. Aliás, no Brasil ainda é livre a pregação do Evangelho. Mas se você pensar que não devemos criticar a doutrina do outro, então automaticamente acaba a pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho é a maior crítica a qualquer doutrina que exista. Qualquer doutrina que exista de qualquer cunho natural humano que tenha por aí. Então, se nós não podemos criticar, automaticamente não podemos pregar. E a pregação é uma crítica ao mundo. E quando nós defendemos a doutrina evangélica contra essa pregação estranha que alguns haters católicos e padres também fazem, nós estamos criticando o mundanismo que essas pessoas levam. Que Deus nos proteja de todo tipo de afronta.